Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. O Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos exatamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. Gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Nessa aula continuamos na liberdade e a responsabilidade pessoal. O domínio do homem, sobre os seus próprios atos e a sua responsabilidade diante de Deus. Então, tudo que o homem faz nessa vida deve gerar no homem uma capacidade. Então, a liberdade do homem é um dom de Deus. Deus deu a liberdade do homem, mas também de forma limitada. Tudo na humanidade é limitado, para que o homem não vivesse uma autonomia sobre todas as coisas, mas vivesse o autodomínio sobre todas as coisas, aperfeiçoando e adquirindo o bem constante em cada um dos seus atos. Então, a liberdade é um dom dado por Deus ao homem, e deve render conta do uso daquilo que faz. Toma conta da tua administração, é o que vai dizer Nosso Senhor ao bom administrador. Temos que prestar contas daquilo que fazemos na vida, e aquilo que fazemos na vida é para edificação, para fazer multiplicar, ou seja, progredir. Então, multiplicação dos frutos, multiplicação dos bens, e Nosso Senhor confia mais a quem mais faz, quer dizer, a capacidade de se tornar melhor, de aperfeiçoar. A limitação humana é própria do ser humano, o ser humano limitado, chamado à perfeição, chamado a esse bem. Por isso, cada ato livre é imputável ao sujeito que o realiza e, portanto, que responde sobre ele. Então, tudo o que eu faço diz respeito a mim, é um ato livre, é um ato de liberdade. Eu preciso lutar constantemente para cumprir a vontade de Deus, pedir a Nosso Senhor que nos ajude constantemente a viver plenamente esse ato. Então, somos aqueles chamados a cumprir com domínio, com autodomínio, para que querendo a vontade de Deus, numa força externa a nós, ou seja, na verdade uma força interna, é uma força que brota do fundo do nosso coração e do fundo da nossa alma. É uma perfeição, é um chamado à perfeição que Deus nos chama, a realizar, portanto, e a responder a um bem. Portanto, tudo que eu faço diz respeito à minha pessoa. Tudo que eu faço diz respeito à luta de corresponder melhor. A responsabilidade de abraçar, antes de tudo, essa transformação, a própria transformação, é o fruto do caráter imanente das nossas ações. Está inscrito já no nosso coração. Essa é a única capacidade humana de superar os limites. Quer dizer, o desejo ardente de superar os limites. Quer dizer, a limitação já está escrita em nós, mas o chamado à perfeição, que ainda será limitado, é o que transforma a nossa vida, é o que transforma o nosso coração. E esse é o caráter imanente das nossas ações. Por isso, aquilo que é os resultados externos da nossa conduta, normalmente dizem respeito a essa transformação. Então, quando correspondemos àquela lei que está escrita no nosso coração, quando colocamos em prática como um dever, como uma lei que me obriga, não, mas como uma lei que me aperfeiçoa, de verdade, esses atos externos vão mostrar qual é a minha conduta, de uma indiferença com as coisas de perfeição, com as coisas boas, ou com uma luta constante por aperfeiçoar e transformar o nosso coração e a nossa vida. O agente livre, cada ser humano, é a causa de toda a sua conduta. Nós somos a causa da nossa conduta, mas a causa eficiente, é lógico, é Deus. É porque Deus veio revelar quem somos, e veio revelar a perfeição que está nele. Então, participamos e correspondemos e cooperamos com a bondade divina. Então o homem se aperfeiçoa exatamente nessa correspondência, e todo o agente livre, que somos nós, é a causa de toda a sua conduta e determina aquilo que ele faz e o fim ao qual ele se ordena, e portanto é o tipo de pessoa ao qual ele progressivamente se transforma. Então os nossos atos vão gerando em nós uma
progressiva, né, eficácia, uma transformação, seja para o mal, seja para o mal, seja para o bem. Então, nós correspondemos a essa vontade, né, divina, conforme a progressão contínua. A liberdade, portanto, né, a liberdade, entre a liberdade e a responsabilidade, vale a pena dizer que entre a perfeição e a degradação, e o mérito ou a culpa, não diz respeito somente ao ato isolado, mas abraça necessariamente o sujeito na sua unicidade e totalidade e singular, né, e irrepetível. Então, não é simplesmente, o ser humano cometeu um pequeno ato aqui, então isso daqui é a opção fundamental, né? Então, ele ama a Deus sobre todas as coisas, mas tem os seus pecados, porque a limitação humana é própria do ser humano, então ele é assim, não. Na verdade, todos os nossos atos, bons e maus, não é que é numa balança, fez mais ato bom e menos ato mau, então ele está garantido no céu. Não é questão apenas de méritos, mas é uma questão de união com Deus, de unicidade, de totalidade, de singularidade. É uma luta constante. Reconhecer a própria miséria e a queda na limitação humana e no pecado é reconhecer a grandeza de Deus. Então, nisso se dá uma luta e o princípio da conversão. Quer dizer, é no pecado que se dá a conversão. E a conversão é o princípio da santificação, a conversão contínua do ser humano. Então, quando se diz respeito à verdade revelada, Deus revelou para que o homem conhecesse a verdade, e a verdade o libertasse. A liberdade na obediência à verdade tornasse o homem progressivamente em seus atos a cumprir bem as coisas. E o que torna o homem atento e a retidão de intenção é exatamente a vida espiritual, ou seja, um diálogo contínuo com Deus. Nessa verdade, o limitado humano que corresponde à vontade divina num diálogo contínuo de uma vida de oração faz com que o homem esteja atento à verdade revelada, dogmas, e cumpra bem os seus atos aqui na Terra, né, num ato moral, num ato de pleno cumprimento. Então, somos chamados de verdade a aperfeiçoar entre liberdade e responsabilidade, entre a perfeição e a degradação. Quer dizer, não estamos falando aqui de uma coisa como se fossem duas coisas diferentes. A responsabilidade é a liberdade e a degradação é contrária àquilo que é a perfeição. Então, tudo que consiste, né, necessariamente no ato isolado, quer dizer, um ato isolado não é um ato isolado. Quer dizer, o meu ato isolado diminui progressivamente o meu discernimento junto de Deus. Mas o ser humano é falho, é pecador. Mas exatamente a retificação desse mal se dá através do sacramento da confissão. Quando admitimos que erramos e perdemos o caminho de Deus, perdemos o estado de graça, voltamos ao estado de graça. Até mesmo o pecado, Deus tira um bem até do mal. Então porque somos pecadores, Deus compreende? Não, é uma luta. E essa luta passa também na correspondência, através de uma lei, de uma regra. Deus deixou o sacramento da penitência para que de verdade o homem reconhecesse a sua miséria. E num autodomínio, dominando a sua vontade, admitindo a sua fraqueza, ele nunca cairia no orgulho de pensar que, porque ele ama a Deus sobre todas as coisas, já está garantido no céu. Não, tem muita gente que eu amo a Deus, me confesso direto com Deus, eu amo a Deus e rezo todos os dias, não preciso ir na missa. Sim, é verdade, ama a Deus sim, mas os atos não condizem com aquilo que diz. Eu amo minha esposa, mas nem um abracinho, nem um beijinho. Eu amo os meus filhos, mas não dá atenção e não corrige. Então eu amo, né, o meu trabalho, mas faz de qualquer jeito. Então quer dizer, não ama. Não cumpre, não está de acordo, quer dizer, alguma coisa não está bem. Alguma coisa, né, como dizem os italianos, não c'entra, né? Alguma coisa não vai, né? Então alguma coisa não está bem. É preciso pôr ordem na nossa vida. E como se põe ordem nessa vida? Cada pessoa é responsável diante dos outros e da sociedade, né? Mas antes de tudo, responde diante de Deus e de si próprio. Antes de responder à sociedade e aos outros, ele responde primeiramente a Deus e a si próprio. Então, quando ele faz alguma coisa errada, ele sabe que é uma limitação, sabe que não correspondeu à vontade divina. Todavia, ter presente, né, a facilidade, né, com facilidade, o reto comportamento moral, né, os nossos atos, né, são modelados e determinados
pela nossa responsabilidade. Quanto maior a responsabilidade, tanto mais somos chamados à perfeição. Não é simplesmente uma regra externa, as coisas externas que me mandam fazer. É uma lei interna que me pede a ser perfeito, a ser melhor, a tornar melhor esse mundo. Queremos tanto que o mundo seja bom, mas esse mundo não vai ser bom se eu não mudar, se eu não corresponder à vontade divina. É preciso lutar constantemente, isso custa, por causa da limitação, somos limitados e precisamos buscar a vontade de Deus. Os atos externos, são na verdade uma eleição, né? E eles têm uma certa divisão, né? São atos eletivos que escolhemos, são atos imperativos que nos impõem a cumprir a verdade. Quando uma criança chora de madrugada, que é um ato imperativo, a mãe, por causa do amor que ela sente pelo filho e a necessidade do filho, de um choro, de uma necessidade muito grande, né? É um ato imperativo do amor, quer dizer, obriga a mãe a levantar-se, e o pai a levantar-se e acudir àquela necessidade da criança. Ah, sim, é uma coisa árdua e difícil. Sim, é claro que é, mas é um ato imperativo. Mas imperativo de fora, porque a criança chorou? Não, porque o amor me impeliu a cuidar da criança. Poderia chorar e falar assim, vai chorar a noite inteira, amanhã cedo eu te dou a mamadeira para você acostumar, que é nesse horário que se mama. Bom, às vezes acontece isso e precisa ordenar um pouquinho as crianças. Mas é verdade que o amor, a dó, a compaixão faz com que vença até mesmo as regras colocadas por si próprio. Então é preciso vencer, né? De certa forma, essas leis internas e externas são eletivas, imperativas, são boas, muitas vezes são más, né? São indiferentes, né? Muitas vezes são naturais e muitas vezes são sobrenaturais. Leis naturais e leis sobrenaturais. A elas vamos todas falar um pouquinho de cada uma delas, né? O ato interno é sempre da vontade, começa com a vontade, né, num ato interno que precisa ser deliberado, é preciso ser pensado, reconhecer todos os efeitos dos meus atos, naquilo que eu já aprendi, naquilo que me ensinaram. É preciso pensar em todas essas coisas, e isso é um ato interno, ainda uma luta interna. Devo ou não devo? Faço ou não faço? Isso é pecado ou não é? Ainda está na decisão, ainda está na eleição. Esses são atos interiores, né? Um ato interior. E o ato exterior é a escolha do objeto. Quando não é assim que devo fazer, não é assim que eu quero. Quando eu quero, eu posso, eu faço, Então, egoísmo, ego, né? Então, egoísmo de eu quero, eu faço, eu gosto, isso me apetece. Então, quando na verdade não cumpre aquilo que é uma regra, que é o que é bom para mim e para a sociedade, o que diz respeito a Deus e a mim, à sociedade e ao meu irmão. Então, isso sim é o que é o ato de eleição. E nisso se encontra, quando escolhemos como fazer, né? Nisso se dá a intenção das obras, né? Daquilo que nós fazemos. São atos internos e internos, externos, internos. Esses e os atos externos são, na verdade, a luta na decisão final, né? São os efeitos daqueles atos, né? A decisão tomada por si só. Então, esses atos... a forma de escolher, né, de eleger aquilo que queremos são as circunstâncias, ver os objetos que estão à nossa volta, não os objetos materiais, ver as possibilidades que podemos fazer, como aperfeiçoar um ato que se pode fazer bem. Pode se fazer melhor, sim. Não dá para se fazer melhor, né, porque é a possibilidade que dá. Sim, eleger como fazer. Entre o mal maior e o mal menor. Não, mal é mal. É preciso escolher o bem. Então, mas quando não é possível fazer o bem, é mal de qualquer jeito. Então, o mal menor, quer dizer, é mal, né? É uma imperfeição, é melhor não escolher, né? Entre dizer a verdade, quando a pessoa não está pronta para ouvir, é melhor se calar. Então, temos que corrigir, temos que ensinar, né? E às vezes isso tudo custa e é difícil e é árduo, né? Mal maior, mal menor é mal. O nome já está dizendo, é um bem particular. Tentamos amenizar um mal, né? Fazemos a ferida e colocamos um remédio que não arda. É mais ou menos isso. Mas nós é que fizemos a ferida, então é um mal, né? É uma ferida. Então é preciso evitar essas coisas, né? Porque mal é mal. Então é preciso entender quando se escolhe o bem, né? Ainda que pareça ser mal. A correção de um pai e de uma mãe não é escolher o mal menor ou mal maior. Não, é escolher o bem e escolher o que é certo, ainda que o efeito seja
o efeito seja duplo, né? Para quem corrigiu, fez bem a vontade de Deus. Para quem recebeu a correção, para quem recebeu a repressão, sempre num primeiro momento é mal. Depois, pensando bem, pode ser que a pessoa admita e aceite e corresponda melhor a isso, né? Então, são atos de eleição, né? E atos imperativos são aqueles que temos que cumprir de qualquer jeito, porque é para o bem, a progressão e o bem da pessoa, né? Atos naturais, né, são aqueles, né, segundo o intervento ou não da graça. Existem os atos naturais, né, que são acessíveis somente à força humana, né, como estudar, construir uma casa, ajudar um amigo. São atos naturais, quer dizer, agimos bem na sociedade, são atos naturais. E atos sobrenaturais, esses procedem da cooperação da pessoa com a graça divina, né? Como seria um ato da virtude teológica, né? Vivendo a fé, a esperança e a caridade diante das situações que vivemos na sociedade, né? São atos sobrenaturais, olhar com sobrenaturalidade aquilo que é muito natural, um sofrimento, uma doença, uma dor, a perda de um ente querido, né? É um ato natural humano que sofremos naquelas situações, né? Construir uma casa, ajudar, fazer, são atos naturais. Agora, sobrenaturalmente podemos ter uma visão sobre esses mesmos atos, o sofrimento, né, a perda de um ente querido e todas essas coisas podemos ver com outros olhos, e aí sim entendemos como um ato sobrenatural. Existem princípios intrínsecos desse ato humano, né? Quais são esses princípios intrínsecos? O primeiro deles é uma autonomia do homem diante ao ambiente. Independente do ambiente, da sociedade que vivemos, da cultura em que aprendemos, independente disso tudo, é possível aprender o que é certo e errado. Por exemplo, como as culturas antigas, que viviam o canibalismo. Diante de uma cultura que só vivia dentro da sua própria tribo o canibalismo, quando se confrontaram com os outros e viram que não era uma coisa natural para os outros, isso pôde mudar também o comportamento. E isso se tornou também uma ameaça para outros que não viviam daquela situação, que viram um risco para a sua própria existência e a sua própria vida. Então, tudo isso se torna muito difícil. Então, o comportamento sempre é diante da sociedade e o nosso comportamento sempre tem um efeito na sociedade. Vamos aprendendo por força da vivência, da convivência, dos nossos limites, vamos sempre aprendendo a corrigir aquilo que em nós, a princípio, parece uma coisa certa, mesmo na questão cultural, mesmo na questão, né, da sociedade. Podemos aprender numa sociedade, né, comunista ou numa sociedade capitalista que devemos viver desse jeito. Sim, mas em confronto com as duas sociedades, vamos vendo que tem coisas boas e coisas ruins, e coisas ruins e coisas ruins e coisas boas nas duas sociedades. Agora, como vivê-las, né? Princípios bons, princípios, né, que podemos viver, mas nem sempre conseguimos analisar se não tiver uma visão de Deus, né? Se não tivermos uma visão sobrenatural das coisas. São Tomás de Aquino, a propósito dessa autonomia diante do ambiente, de um domínio sobre os próprios atos, São Tomás de Aquino afirma: a liberdade, portanto, é um poder da inteligência e da vontade, para a qual se diz que a liberdade é uma qualidade do nosso agir e procede, né, tanto de um quanto de outro. Então, a liberdade procede da vontade e procede da inteligência. Não é só da vontade, porque a nossa vontade foi feita para aperfeiçoar a nossa limitação humana. Portanto, o ser humano tem vontade de um fim último, a vontade de um fim de alguma coisa que eu tenho vontade. Eu não tenho vontade de nada, eu tenho vontade de alguma coisa, mas sempre alguma coisa melhor. A questão é que a liberdade não é simplesmente um ato que brota só da vontade. É um ato que brota também da inteligência, da racionalidade. Portanto, a razão, conhecendo os efeitos dos meus atos e o fim último daquilo que eu quero, se é o fim, um bem aparente, egoísta, ou um bem absoluto, que é o bem da vontade divina, aí sim, essa liberdade, ela entra em quase que o princípio da determinação da minha razão sobre a minha vontade. Então o homem tem que sempre racionalmente dominar a sua vontade? Sim, porque a vontade humana busca o que é mais fácil e prazeroso.
Ou seja, não se esforçando em cumprir e aperfeiçoar o que ele pode. Seria normalmente acomodar-se à própria vontade. Né? E quando na verdade o ser humano não foi feito para acomodar-se à própria vontade. Para aprender a andar se cai, para aprender a falar se erra, para aprender, né, a compreender a história, né, é preciso estudar muito. Então é preciso aperfeiçoar as nossas capacidades e limitações. Portanto, a vontade não foi feita para escolher o mais fácil, o mais cômodo, mas essa é a tentação do demônio. Limitar o homem à perfeição e à semelhança com Deus. Deixar um homem sempre no mínimo, no minimalismo. Né? Então o homem sempre busca o que é mais fácil, mais cômodo, porque essa é a tentação que nós temos que lutar constantemente para vencer. Portanto, São Tomás de Aquino continua, né, afirmando exatamente isso, ainda na questão 6, né, da Suma Teológica, da primeira parte, da segunda, prima e segunda. O nosso conhecimento, né, move o homem a fornecer, né, os verdadeiros valores e a influência das nossas inclinações e das tendências sensíveis. O homem tem tendências sensíveis, gostamos mais disso do que daquilo, né? E às vezes o que gostamos mais pode ser o que é melhor, às vezes o que gostamos mais pode ser o que é pior, o que limita o homem, né? Então é preciso passar por cima o conhecimento, ou seja, o conhecimento dos efeitos dos nossos atos na sociedade, diante de Deus, da verdade revelada, da nossa capacidade de aperfeiçoar, do bem da sociedade, do bem do próximo, é que vão fornecendo ao nosso conhecimento a força de lutar contra a influência da inclinação e das tendências sensíveis. Não o que eu gosto, não o que eu quero, mas o que eu devo fazer. Não o bem que eu quero, né? Não o bem que é, como diz São Paulo, né? O bem que eu devo fazer, né? Então, o bem que eu devo fazer, não o mal que eu desejo, que é essa inclinação, né, humana. A inclinação humana é de sempre buscar o mais fácil, o mais cômodo. Seria o menor, seria o mais fácil, né, o mais apetecível, né? Seriam, né, na verdade, inclinações e tendências sensíveis que temos, são as limitações humanas, mas elas tendem a chamar também o melhor. O homem sempre quer o melhor. O problema é que o melhor para si, né, é mais fácil e cômodo. O melhor para a sociedade é bom para todos, para si, para Deus e para o próximo, e para a sociedade. Por isso, todos esses fatores incidem na vida moral do homem, né? É uma disposição da inteligência e da vontade, das paixões e das moções da graça, né? Quando entendemos que quanto menos conhecemos, maior a ignorância, né? Menor a força das virtudes e maiores os vícios. Por isso é preciso conhecer a vontade divina, a lei eterna e as leis da sociedade, a lei da convivência com as pessoas. E os nossos atos dizem respeito a tudo isso. Então é preciso conhecer-se a si próprio e autodominar-se, um autodomínio sobre a nossa própria vontade e aperfeiçoar o que queremos. Queremos tantas coisas boas, mas exatamente as coisas boas é que aperfeiçoam a sociedade e nos colocam diante de Deus. Por isso, um desses princípios, né, que é a autonomia, começa exatamente com o conhecimento. Conhecer a busca do ato livre. Cada ato livre implica o exercício da liberdade. Tudo aquilo que escolhemos é um ato de liberdade. Pode ser uma liberdade limitada, que pode crescer e progredir. Pode ser uma liberdade já perfeita e que tende a cair na tentação e limitar-se, né, às pequenas coisas. Então, é uma luta constante. A liberdade é uma perfeição do agir. Quanto mais perfeito é o meu agir, quanto mais perfeita é a minha liberdade. Eu sou perfeitamente livre no perfeito agir. Então, no bem, eu cresço na liberdade. No mal, eu diminuo o ato de liberdade. Por isso, o mal moral é uma diminuição na liberdade. Quando eu deveria fazer o bem, por causa do esforço, do escrúpulo, por causa de muitas coisas, a pessoa deixa, ela minimaliza esse bem, ela diminui na sua liberdade e apresenta ao homem menos. Quando ele dá ao homem menos, na verdade ele não progrediu, não aperfeiçoou, não deu aquilo que é a perfeição de Deus, mas deu ao mundo menos. E por isso, na verdade, ele privou o mundo de um bem, privou o mundo do seu próprio agir. E ele ficou privado das graças desse bem que ele poderia adquirir.
É verdade que é sempre árduo, é sempre difícil, é uma responsabilidade, mas é preciso lutar. Portanto, através do conhecimento, da inteligência, segundo a terminologia escolástica, a inteligência, na sua função, ela tem como regular o comportamento, que se chama intelecto prático. É preciso regular, né, exatamente o nosso comportamento, né? Temos uma inteligência, um comportamento, uma capacidade intelectiva que começa com o intelecto especulativo, que é a sindérese, a capacidade de conhecer o bem que eu devo fazer e o mal que eu devo evitar. Então eu sei que eu devo fazer o bem, então eu devo aperfeiçoar esse bem. E o mal que eu devo evitar, para não diminuir o meu ato de liberdade. Então eu devo fazer o bem, devo evitar o mal. Esse princípio de conhecimento é o intelecto especulativo, a minha capacidade de conhecer as coisas. E eu vou conhecendo, né, melhor as coisas. Né, e o intelecto prático é a minha decisão, é a minha eleição. É aquilo que eu decido fazer, é aquilo que eu decido, né, compreender. Mas eu decido em função daquilo que me aperfeiçoa, que é uma lei que já está inscrita no meu coração. Na verdade, é um ato de liberdade, ou seja, participação na perfeição do bem absoluto e da verdade. Isso é o perfeito ato de liberdade. Isso começa num ato de inteligência especulativo, de conhecer. Né? O homem vai conhecendo-se e as decisões que ele toma em função do seu conhecimento. Então, aquilo que ele conhece, quando o homem não conhece, não sabe a verdade, não conhece as coisas, ele muitas vezes ele não é levado a ele a culpa daquela situação se ele não sabia. Então ele não cometeu o pecado, não cometeu uma injustiça e o mal porque ele não sabia de uma lei e de uma regra. Quando vai num outro país e faz uma coisa que é uma coisa errada, ele não sabia da lei, não conhecia, sim, mas hoje em dia tem como conhecer. Talvez sofra alguma pena por aquilo, talvez não a pena máxima porque não sabia. A mesma coisa, o pecado mortal. Quer dizer, se a pessoa não conhece ainda o que é o pecado mortal, ela caiu no pecado mortal? Ainda não. Mas se ela conhece os 10 mandamentos e conhece a vontade divina, já caiu no pecado mortal. Então, porque conhece. Então, agiu contra aquilo que é próprio da inteligência, da capacidade, né, especulativa, daquilo que ele conhece. E por isso o comportamento do homem é exatamente regular o comportamento que se chama intelecto prático. O homem tem que regular. Tanto é que a temperança, que é uma virtude dada ao homem, essa virtude da temperança é a moderação da nossa vontade. Eu não posso sentar numa mesa e comer tudo, igual os romanos, né? Come, pena na garganta, né? Joga tudo para fora e come de novo. É preciso ter temperança nas coisas que fazemos. Não podemos fazer, né, ficar só deitado, ficar só trabalhando, fazer só o que queremos. Não, é preciso ter temperança. O ser humano não foi feito só para descansar, só para trabalhar, só para fazer as coisas. Tem que ter ordenação, tem que ter ordem na própria vida e cada tempo de trabalho, tempo de descanso, né, como diz a Sagrada Escritura, tempo para tudo. Então é preciso moderar a nossa vontade, não querer fazer só o que quer, é preciso moderar. Então é exatamente isso, o conhecimento era para moderar a nossa vontade e agirmos segundo a vontade divina. Para isso, a inteligência, ela se divide praticamente em 2 momentos. No primeiro é a sindérese, a capacidade de conhecer. No segundo é a capacidade de decidir, que é o intelecto prático, de escolher aquilo que é a determinação da minha vontade, determinar a minha vontade, agir bem segundo aquilo que eu conheço como fim último e os efeitos dos seus atos. Então, a razão nasce daquilo que eu conheço e daquilo que eu ajo. Então, eu agi segundo aquilo que eu conhecia. Então, por isso, tudo que eu faço tem a ver com o que eu já conhecia ou não. Então, na verdade, tem a ver com o que eu conhecia, tudo aquilo que eu conhecia. Se eu não conhecia, então eu agi erradamente porque eu não conhecia plenamente, mas segundo aquilo que eu já conhecia. Então, esse é o esforço do homem. Mas é por isso que existe a razão, ela tem 2 momentos. Um primeiro que é conhecimento da vontade, da revelação divina e do comportamento da sociedade e até o nosso próprio comportamento, que é o intelecto especulativo, a sindérese, capacidade de conhecer o bem que eu devo fazer e o mal que eu devo evitar. Esse é um primeiro momento da razão. O segundo momento é o intelecto
prático. Intelecto prático é a minha decisão, a minha escolha. Então, eu escolhi, mas em função daquilo que eu conheço, daquilo que é verdadeiro, daquilo que é o bem. Por isso o Espírito Santo ilumina a minha razão no intelecto especulativo para conhecer a verdade. Conhecer a verdade e a verdade me libertará. E assim, depois, num segundo momento, eu escolho o que me deixa mais livre e o que me aperfeiçoa na minha limitação. E nessa escolha, eu entro exatamente na bondade divina. Portanto, num primeiro momento, a capacidade, o intelecto especulativo tem como advertência, como se fossem as broncas, as repressões, né, as correções que devemos fazer. Então, a capacidade de conhecer o bem e o mal, o homem é capaz de conhecer os efeitos dos atos humanos, se são bons ou maus. Então, o homem, no intelecto especulativo, ele conhece o que é verdadeiro, o que é falso, o que é bom, o que é mal, ele conhece todas essas coisas. E essas advertências nascem exatamente para que haja, né, no ato moral, a advertência é requerida pelo ato moral, não em si como um juízo do intelecto prático, é necessário para que a ação seja livre, né? Mas essa advertência ela vai sendo feita no nosso coração e na nossa vida como uma implicação moral. É uma advertência que pode, né, ter graus, pode ser mais ou menos explícita ou menos intensa. Então, quanto maior o nosso conhecimento, maior é a advertência. Então, por isso que as mães nos educam corrigindo constantemente, repetem sempre as mesmas coisas. Por quê? Porque isso vai gravando no nosso coração, quer dizer, a capacidade de conhecer o que eu devo e o que eu não posso. Isso não. Por que as crianças aprendem não? Até os animais, né? Educamos os animais, né, numa educação, né, praticamente numa educação de sentidos, né, apenas dos sentidos dos animais, dizendo não. A palavra não, ele não entende o não, mas é uma repreensão daquilo que podem e não podem. As crianças a mesma coisa, até que entendam por que não, mas depois que começam a entender, perguntam por que não, né? Então por que não, aí depois tem que dar a explicação, e a explicação do porquê não é que forma a consciência da criança, e é uma advertência já fundada nos efeitos dos atos dos outros e dos próprios atos da criança. Por que ela não pode fazer isso? Porque cai, se machuca, porque isso não pode, porque faz mal, porque isso não deve. Então as advertências são exatamente para o princípio do conhecimento. E são muitas as advertências. Elas podem ser advertências, né, atuais, né, virtuais, plenas, parciais, distintas, genéricas, né? Essas advertências são necessárias para que o ser humano conheça, né, de verdade a verdade e a sua decisão seja melhor. Quanto mais ele conhece as advertências, mais ele é capaz de fazer o bem. Tanto que o decálogo divino, os 10 mandamentos, é o que eu devo fazer, né, os primeiros mandamentos, e o que eu não devo fazer, que na verdade são advertências. Não devo fazer e devo fazer. Então, na verdade, quando Deus dá os mandamentos como uma lei, é uma advertência, é o princípio do conhecimento, é a ordenação da natureza humana, é a ordenação da sociedade, é a ordenação da nossa família. Então, Deus, quando dá os mandamentos, não é para te privar de um bem, mas é para ordenar a tua vida ao que é perfeito, ao que é progressivamente bom. Então Deus nos chama a essa correção. As leis são dadas ligadas à liberdade. Não há ato de liberdade sem uma progressão, sem um bem. Portanto, as advertências são, na verdade, são dadas para o homem, né? A primeira, né, dessas distinções, né, dessas advertências são exatamente isso, para que o homem conheça simultaneamente ou não as suas ações, né, e perceba, segundo a extensão e a intensidade dessas advertências, né, aquilo que o homem deve fazer. Portanto, um primeiro momento, há uma advertência que é sempre atual, ela sempre é atual na nossa vida. Independente de alguém ensinar, independente de a gente ler e aprender, é uma advertência sempre atual. Se chama advertência atual aquela que é a ação, né, aquela que se dá na própria moralidade do ato, no momento em que se faz, quando fazemos alguma coisa. Por exemplo, quando pensamos em rasgar, né, um papel, quando pensamos em jogar fora alguma coisa, vem uma advertência atual. Isso convém ou não convém? É bom ou não? Estou apegado a essa situação ou não?
posso, não devo, né? Então, o que eu devo fazer? Então, em tudo que eu faço, existe uma advertência atual. Por isso, dizer, eu não sabia. Não, como não sabia? Né? Quando fazemos alguma coisa, fazemos. Por que gravo uma aula? Para que os alunos aprendam. Para que os alunos sentam na aula para entender as coisas? Exatamente é uma ação atual. É preciso atualizar o conhecimento. Então, todos os nossos atos, em todos eles há uma advertência atual. Posso ou não? Devo ou não? Então, em todas as coisas que escolhemos, existe uma advertência atual, porque é a capacidade racional do ser humano. Então, o ser humano não pode fugir àquilo que está gravado na sua vida, né? Com a sua vontade e a sua razão, o homem é chamado, né? E ao mesmo tempo é atualizado nele, em cada ato interno de decisão, é sempre atualizado por uma advertência. Posso ou não posso? Talvez se lembre dos 10 mandamentos, talvez se lembre da advertência dos pais, talvez se lembre da advertência do governo, talvez se lembre da advertência de alguma coisa. Não. Sim. Então, sempre é uma atualização. Então, sempre isso acontece. Em todos os nossos atos há uma advertência. Posso ou não? Pode até se fazer escondido, tanto é que o pecado se faz escondido, porque ninguém está vendo, mas ainda assim, que ninguém veja, ninguém te advirta, ninguém saiba, ainda assim há uma advertência interna a nós que diz, está errado, ou continua, faz bem e continua fazendo bem, é isso que deve fazer. Então há sempre uma advertência, essa ação é sempre no momento em que vem cumprida aquele ato, sempre há uma advertência. Existe uma advertência virtual, essa é anterior à nossa vontade. Essa divisão, né, se dá, São Tomás de Aquino divide exatamente essas advertências, né, e ele divide exatamente isso. Há uma advertência virtual, essa em vez, ela acontece explicitamente no momento de fazer, né, sem ser explicitamente no momento de fazer, ela se influi no nosso ato, quer dizer, é uma advertência anterior. Opa, isso daqui eu já fiz, não deu certo. Opa, isso daqui eu fiz, isso daqui deu certo, mas eu posso melhorar. Então é uma advertência virtual. Então eu já tenho conhecimento disso. Opa, já me falaram sobre isso e eu sei que não devo fazer tal coisa. Ou quando a nossa experiência foi, eu fui por esse caminho e caí. Não, então tem que dar a volta por outro caminho para não cair, né? Isso acontece até em filmes, né? Quando o mocinho do filme ou a mocinha do filme passa por um lugar que uma primeira pessoa caiu, vai dar a volta, é uma advertência virtual, né? Então por quê? Porque já viu que por ali não dá certo, é preciso fazer um outro caminho. Ou viu uma situação que viu que não deu certo, então é preciso fazer um outro caminho. Então é uma advertência anterior ao nosso ato. Então, tudo que vamos fazer, existe uma advertência anterior e uma advertência atual. Então, não dá para dizer que eu não sabia. Então, eu fiz porque eu quis, né? Então, na verdade, caímos nessa tentação exatamente por isso, porque nos deixamos levar muitas vezes pela nossa vontade que sobrepõe uma advertência, um conhecimento e uma capacidade, né, de saber que antes e durante, enquanto eu escolho, eu sei o que não devia, eu sei o que eu devia fazer e fazer melhor. Então, num segundo momento, existe também uma advertência plena e uma advertência parcial. Eu sei que o que eu estou fazendo é certo, então eu continuo. Eu sei que o que eu estou fazendo é errado, então eu continuo. Então, na verdade, eu tenho plena consciência. Por isso que o pecado é consciência plena. Eu fiz isso porque eu quis. Eu fiz isso por maldade, por egoísmo, por vaidade, pela luxúria, pelo desejo. Então, eu fiz isso porque... Então, uma advertência plena. Não faça isso, meu amigo. Eu sei, mas fiz. Pequei. Faça isso, meu amigo. Opa, eu sei, mas não quero. Pequei. Eu sei, mas quero. E quero fazer melhor. Pronto. Aperfeiçoou, progrediu no caminho da verdadeira liberdade dos filhos de Deus. Então, essa é a advertência plena. Eu sei o que estou fazendo, porque já foi me ensinado, e a quem muito é dado, muito será cobrado. Eu tenho uma advertência parcial. Não sei se isso é certo ou se é errado, tenho minhas dúvidas, como fazer, quando fazer. Então, há uma advertência parcial, né? Em casos de, como na
como já vimos aqui na nossa aula, né, a questão de uma advertência parcial, né, um navio em suposto naufrágio, uma dificuldade entre salvar a tripulação e a carga, né? Então, a pessoa joga a carga, sabe que é mal, tem plena consciência, advertência que jogar carga é perder um bem material. Tem plena consciência que perder, mas tem plena consciência que salvar a vida vale mais do que o bem material. Então, na verdade, a advertência aqui ela tem plenitude, mas ela é parcial com relação ao mal que poderia fazer naquela carga que jogou e privou as pessoas daquele bem material. Então, seria, de certa forma, uma advertência parcial, né, nessa situação. Existe também uma advertência distinta e uma advertência genérica. Então, a advertência distinta, na verdade, procede de uma distinção que se entende do maior, né, daquilo que é mais valorizado como ato da moralidade, né, uma advertência distinta. Ele percebe com clareza, né, nos particulares, né, falando de uma advertência distinta, mas não distingue bem se é esse ou aquele. Ele tem uma clareza que deve fazer, mas não sabe como fazer. Então, qual é o caminho? É esse caminho ou aquele? Então, ele sabe que os dois caminhos vão levar para o mesmo lugar, mas pode ser que tenha um melhor. Então, é uma advertência distinta, né? Então, ele não sabe qual o melhor caminho. Talvez a forma de corrigir os filhos, a forma de dizer uma verdade. Às vezes temos que dizer uma verdade e corrigir, mas a advertência é distinta. Como falar, como fazer isso? Então, às vezes tem essa dificuldade. Então, não tem plena consciência, então ela é uma advertência distinta. É preciso analisar se vale a pena por esse lugar ou por outro. E também a advertência genérica, é o sujeito que se dá conta de que uma certa ação é boa, né? Ele se dá conta que uma certa ação é boa ou má, né? Ou mais, excepcionalmente boa ou má, mas que não se distingue exatamente da moralidade específica. Nesse caso aqui, é quando se dá, por exemplo, esmola a uma pessoa. Essa é uma advertência genérica. Eu estou dando esmola, ela vai comprar comida ou vai comprar droga e bebida? Eu estou alimentando o vício ou estou sanando a fome da pessoa? É de uma advertência genérica, então não sabemos. Agora, na intenção que a pessoa dá, era para isso, para comida? Sim, mas ainda assim não se sabe como vai ser o uso. Então, podemos alimentar um vício, podemos, de verdade, sanar a fome. Então, é uma advertência genérica. Então, não sabemos se aquela ação vai ser boa ou má. Independente, a ação começa boa em nós, mas o efeito dela, a gente não sabe se vai ser bom ou mal. Então, pode ter um duplo efeito. Então, esse é um outro problema, né, que devemos analisar. Portanto, as advertências, né, essa regra sobre as advertências, né, que são uma capacidade do intelecto especulativo, do conhecimento, antes de fazermos, durante, enquanto fazemos, né, e posteriormente analisam o que fazemos, né, elas fazem, todas elas, essas advertências são capacidades de conhecimento, né, o intelecto especulativo, conhecer aquilo que eu devo, o bem que eu devo fazer e o mal que eu devo evitar, né, para que um ato se possa considerar ato humano e, portanto, moralmente imputável, basta que seja suficientemente uma advertência virtual, aquilo que se sabe antes. Por isso que o conhecimento é tão importante. Quando se sabe antes, por antecipação, o que eu vou fazer, se é bom ou se é mal, basta uma advertência virtual para saber se ele é bom ou não. Se eu tenho uma advertência virtual dizendo, não faça isso, né? Ou faça isso, eu já sei se é bom ou mal. E se eu faço o mal, pecado. Se eu faço o bem, né, me associo à bondade, né, e participo da bondade divina. Né, se eu consigo endereçar, né, e direcionar esse bem. Poderia também, mesmo fazendo um bem, apenas de forma egoísta, o ato em si, externamente, foi um bem para a pessoa que adquiriu, mas simplesmente para me vangloriar e não fazer por amor a Deus e por amor às pessoas, mas simplesmente para ficar reconhecido e cair. Também, mesmo fazendo um bem externamente, na verdade, a intenção do ato foi mal. Então, no caso, basta uma advertência virtual para saber se é bom ou não. Faço isso com retidão de intenção, bem ou não. Então, isso tudo já mostra o caminho que tomamos. Para que um ato seja bom ou mal, basta uma advertência genérica.
Basta uma advertência genérica, né? E do seu caráter moral. Basta uma advertência genérica, né? Quer dizer, ter uma dúvida entre o bem e o mal, né? Ter será isso é bom, isso é mal? Basta essa advertência genérica para saber que já erramos. Então, por isso as advertências servem como preparação do bem que devemos fazer. Por isso que até em nós existe uma lei. Então é impossível fugir dessa lei. E quando eu fujo dessa lei, que são as advertências do bem que eu devo fazer e o mal que eu devo evitar, que isso já em Aristóteles, antes até do cristianismo, mas é verdade que já existia na humanidade, porque é escrito no coração do homem, e o homem é capaz de chegar ao conhecimento de Deus, até mesmo pelo próprio conhecimento da natureza humana. Então o homem pode conhecer uma lei por excelência, uma lei que vai além de uma lei humana, de uma lei, né, não a lei do homem, mas uma lei, né, da natureza, e uma lei eterna, uma lei que leva o homem à perfeição. Então o homem pode chegar a essa perfeição. E é preciso entender que o juízo, ao menos que mesmo que confuso, né, sobre a moralidade, né, vem imediatamente como apreensão intelectiva do objeto. Então, mesmo que não conhecendo plenamente, mas tendo uma certa dúvida, basta apenas uma advertência genérica para saber se é bom ou mal. Então, por causa dos efeitos do nosso ato, por causa dos efeitos dos atos dos outros que já experimentamos, ou porque nos ensinaram, ou porque lemos e porque aprendemos. Então, basta apenas uma advertência genérica, uma pequena dúvida, para saber que, na dúvida, né, não devemos agir. Então, por isso, nessa dúvida, devemos voltar às advertências plena, parcial, plena e atual, que essas são, na verdade, virtual, plena, né, e atual, que são as advertências que estamos colocando no nosso coração, a nossa vontade nelas. Para o pecado mortal é necessário sempre, né, a advertência plena, a plena advertência, e também a virtual e a genérica. Então, caímos no pecado mortal quando sabemos que não devíamos e caímos. Pecado mortal. Virtual. Opa, eu já li isso daqui nos 10 mandamentos. Então eu já tenho uma advertência virtual. Então caí também no pecado mortal. Mesmo sabendo, mesmo não tendo uma definição clara, mas caí também. E também na questão genérica, na dúvida dessa situação. Será que faço ou não faço? Mas também nessa, basta uma advertência plena, mesmo a virtual e genérica, que já levam ao pecado mortal. Então, na dúvida, não fazer. E na certeza, não fazer mesmo. Agora, na certeza do que é bom, fazer. E na dúvida do que é bom e mal, na dúvida, não. Porque senão, normalmente, pode se deixar levar pelo pecado, né? Então, para que, num primeiro momento, no intelecto especulativo, existem as advertências. E agora, né, na próxima aula, falaremos do consenso, que é a determinação prática de escolher aquilo que eu quero. Aquilo que eu quero, não, aquilo que eu fui informado por uma lei eterna, uma lei natural, aquilo que me torna livre e perfeito no bem. Então eu que decido agora, baseado nesses conhecimentos, aquilo que é bom, aquilo que é agradável a Deus, a mim, me aperfeiçoa, é um bem para a sociedade e um bem para o próximo. Então, nesse momento se dá o consenso. Primeiro vem a advertência, o que eu posso e o que eu não posso. Depois vem o consenso, o que eu quero. O que eu quero? Não. O que me manda aquilo que é o princípio do conhecimento. A razão não é só o que eu quero, mas a razão é o que eu quero segundo aquilo que Deus quer de mim, segundo o que a sociedade precisa de mim, segundo o que os outros precisam de mim. As advertências são ordens e o consenso é consentir sobre essa ordem. É eu aderir ao ordenamento da minha vida e da sociedade. Então, na próxima aula, comentamos sobre esse consenso da vontade, que é o princípio do intelecto prático. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.